Fala, meu povo, a pedido da diretora Rosângela, da Escola Nossa Senhora de Lourdes, eu preparei um material especial para você aí do outro lado. Nós vamos destacar aqui dois grandes assuntos. O primeiro, vamos compreender a divisão da história, início e fim de cada um deles. Posterior, vou escolher um desses períodos, que é a pré-história, e nós vamos aqui analisar todos os períodos, os 3 períodos da pré-história. Então, nesse momento, nós vamos aprender a divisão temporal da história. Vamos lá. A divisão temporal da história, né, ela se inicia com a chegada do primeiro ser humano a habitar na Terra, chamado os Australopithecus, aproximadamente há 3,5 milhões de anos antes de Cristo, e vai terminar há 4 mil anos antes de Cristo, com a chegada da escrita. O segundo período, história antiga, ela vai iniciar com o surgimento da escrita e vai terminar com a queda do Império Romano no Ocidente em 476 d.C. No terceiro período, história medieval, nós vamos entender que o início da história medieval foi com a queda do Império Romano no Ocidente e vai terminar com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O grande Império Turco-Otomano vai ser montado neste momento. O quarto período, história moderna. Com a tomada de Constantinopla, esse período vai terminar com a Revolução Francesa, Igualité, Liberté e Fraternité, em 1789, no século XVIII. E o último período, né, a história contemporânea, vai se iniciar com a Revolução Francesa e vai viver até os dias atuais. Nós vivemos a história contemporânea aí. Daí, entenderemos o próximo momento. O próximo momento é, a história ela é entendida através do pensamento da teoria evolucionista, o darwinismo. Né? A teoria evolucionista, está aqui uma imagem desse cara, do Charles Darwin, o responsável, ela afirma o quê? Ela afirma que o ser humano surgiu conforme o tempo. Nós fomos evoluindo. E um momento eram os Australopithecus, posterior chegou a geração dos hominídeos. Esses hominídeos eles dividem em 4, os Homo erectus, os Homo habilis, os Homo neanderthal sapiens, os Homo sapiens sapiens modernos, que é a nossa espécie, que significa homem que sabe e que sabe. Então nós vamos entender agora, primeiramente, o nome. Por que pré-história? Por que pré-história? Você deve estar se perguntando, pré-história não é história. Mas por que isso? Primeiro, os estudiosos apontavam que, pelo motivo de o ser humano não ter o domínio da escrita, né, só para vocês terem noção, o ser humano ele se comunicava através da fala e um jeito bem esquisito. E aí o que acontecia? Facilitava as suas locomoções diárias, né, as suas atividades diárias. Então o ser humano só vai ter domínio da escrita, que vai ser escrita cuneiforme, há 4 mil antes de Cristo. Né? Então os estudiosos, né, os especialistas, acreditavam como historiadores, paleontólogos, arqueólogos, eles entendiam que só tinha história quando se tivesse o quê? Escrita. Mas isso é um questionamento erradíssimo, porque nós podemos entender a história através de outros documentos históricos, como documentos visuais, como os desenhos rupestres, que nós vamos falar daqui a pouco, deixados pelos ancestrais na época. Então, documentos orais, né, em uma entrevista com pessoas experientes, nós conseguimos compreender determinadamente como é que aconteceu aquele passado, como é que aconteceu aquela época. Então, por que pré-história? Primeiro, porque não se tinha escrita. E não se tinha escrita, os estudiosos acreditavam que não era história. Bom, daí, essa pré-história ela é dividida em 3 períodos. Quais são esses 3 períodos? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A pré-história vai ser o maior período da história. Vai iniciar 3,5 milhões de anos antes de Cristo e vai terminar a 4 mil anos antes de Cristo, que é com o surgimento da escrita. O primeiro período é o período Paleolítico. O segundo período, Neolítico. O terceiro, Idade dos Metais. Vamos entender o primeiro período, Paleolítico. Bom, o período Paleolítico, né, a palavra lítico significa pedra. Estamos falando do tempo das cavernas, das pedras. Então, Paleolítico, né, o período que significa pedra lascada, pedra velha, que é o primeiro período da pré-história, nós vamos entender os principais instrumentos, os principais elementos desse período. Então vamos lá, primeiro o modo de sobrevivência. Primeiro o modo de sobrevivência. Aqueles ancestrais sobreviviam de quê? O que é que eles faziam para sobreviver? Nós podemos destacar aqui 3 funções. Eles caçavam, eles pescavam, eles coletavam frutos. Daí nós podemos entender algo que vai revolucionar.
Naquela época acontecia a era glacial, onde tudo ficava gelo, muito frio. E o ser humano tinha muita dificuldade de se adaptar ao clima. E a descoberta do fogo vai ajudar muito. Não só isso, mas para as atividades diárias, para os alimentos cozidos, como até hoje é muito importante para a gente. Então, a descoberta do fogo vai revolucionar determinadamente a vida do ser humano. O outro ponto é o meio de comunicação, as artes rupestres, né, os desenhos rupestres, que o ser humano desenvolviam nas cavernas e que vai ser determinante para compreendermos esse grande período que o ser humano viveu. O próximo é entender o modo de vida deles. Como é que eles viviam? Será que esses ancestrais viviam como nós vivemos hoje, na atualidade? Não, de forma alguma. O modo de vida do ser humano durante o período paleolítico eles eram nômades. O que quer dizer pessoas nômades? Pessoas que não tinham moradias fixas, não tinham locais fixos. E para terminarmos aqui esse período paleolítico, nós aqui destacamos o convívio em família. Eu uso um provérbio muito usado, né, na sociedade, que é a união faz a força. O ancestral percebeu que, unindo-se, né, vivendo em grupo, a sua produtividade seria bem maior. Né? Eles vão produzir muito mais. Daí, nós vamos compreender agora o período neolítico, o próximo período. Qual é o próximo período neolítico? Que significa pedra polida, pedra nova. Mais uma vez, destaque aqui um dos principais temas desse período. Primeiro, a divisão do trabalho. O ancestral, o ser humano, ele percebeu o seguinte, que nem todo mundo sabe fazer tudo. E realmente não sabemos. Hoje nós temos professores, médicos, enfermeiros, cada um na sua funcionalidade. Então eles também vão determinar atividades para que cada pessoa naquela época realize. Por exemplo, há um ancestral, há um ser humano que ficava responsável para a compreensão do tempo. Se chove, se não chove, para os períodos. Há um outro ancestral que era responsável pela caça, pela pesca, pelas atividades domésticas, entre outros. Então a divisão do trabalho vai ser algo que vai surgir durante a pré-história, importantíssima para a vida do ser humano. Daí, algo que vai mudar drasticamente, vai revolucionar a vida do ser humano, que é a chegada da agricultura. Aí eu digo sempre, o ser humano, né, nas suas caminhadas, né, nas suas corridas, ao se alimentar dos vestígios, dos restos, né, de comidas, ao jogar no solo essas comidas, o que acontece? Ele vai perceber que automaticamente ali surge algo novo. E aí, ao perceber disso, isso vai revolucionar, né, o seu modo de vida. Porque a partir de agora, o ser humano ele não precisa sair mais daquele lugar. Ele precisa apenas agora plantar na sua própria e ter moradias fixas. E aí nós podemos chamar que o modo de vida do ser humano no neolítico será o sedentarismo. O que são pessoas sedentárias? São pessoas que têm residências fixas. E isso só vai acontecer devido ao quê? Devido ao surgimento da agricultura. Um outro ponto importante do período neolítico é a domesticação dos animais. Os ancestrais na época vão começar a domesticar, né, a pele do animal para se proteger do frio, usar roupas íntimas, né, a fazer algumas atividades artesanais, como os colares, pulseiras, entre outros, utilizando, acima de tudo, o próprio animal. Daí nós entendemos também que o ser humano vai se destacar pelas ferramentas ágeis, vai começar a produzir, como essa foto aqui, vai começar a produzir ferramentas, né, com a pedra polida, uma pedra mais resistente, mais eficiente. Ele vai produzir ferramentas como foice, enxada, mas muito mais, né, eficaz para as suas atividades diárias. E aí nós podemos destacar aqui, para fechar esse segundo período da pré-história, a cerâmica, né, um material mais resistente aqui que o ser humano vai ter domínio também durante o período neolítico. E aí vem o último período, o período da Idade dos Metais, que vai se iniciar há 5.000 anos antes de Cristo e vai terminar 4.000 antes de Cristo. Só lembrando para vocês, o que é que termina a pré-história? O surgimento da escrita. Quando o ser humano ele passa a ter domínio da escrita. Essa primeira escrita que vai ser desenvolvida na civilização mesopotâmica, né, que vai ser chamada de escrita cuneiforme. Bom, é óbvio, um período curto de 1.000 anos, na qual o ser humano vai ter domínio de que agora? Dos metais. Né? Vai fundir os metais, a metalurgia. Quais serão esses metais que o ser humano inicialmente vai ter contato? Vamos destacar alguns aqui. O cobre, o estanho, o bronze e o ferro. Nós podemos também dizer, como agora já tem agricultura, como agora já vai ter, né, civilizações, o ser humano a partir de agora vai começar a dar os primeiros passos do que nós chamamos hoje de comércio, que é muito importante para a atividade econômica até hoje do país. Com isso tudo, eu quero destacar uma coisa. Por que as cidades, né, várias cidades, a maioria das cidades, né, vivem próximas aos rios, né, são ribeirinhas. Um detalhe, como o ser humano desenvolve
né, agricultura durante o período neolítico, durante o segundo período, é importante você saber que o ser humano ele precisava de quê? Para que o seu plantio tenha êxito, tenha sucesso. Precisava da água. Então, muitas pessoas passaram a habitar nas proximidades do rio, muitas cidades vivem nas proximidades do rio, porque a primeira atividade do ser humano foi a agricultura e isso facilitava o quê? A sua plantação. E aí, o que é que vai acontecer? Vai surgir as primeiras cidades, o Estado, né? As grandes civilizações, os grandes impérios. Eu vou destacar aqui os dois principais, mas isso é para um outro momento, que é, né, a civilização mesopotâmica, o Império Mesopotâmico, e a civilização egípcia. Nós entenderemos aí, posterior à pré-história, a história antiga. Vamos entender como se formou as grandes cidades, como se formou os grandes impérios dessa época. Bom, é isso, galera. Daí agora nós vamos entender o material que eu usei para que vocês tenham, né, esse acesso, para que vocês tenham compreendido o assunto da pré-história. Eu destaquei aqui 4 teóricos, 4 livros importantíssimos para se ater, né, aos pensamentos pré-históricos. O primeiro, A Breve História dos Homens Sapiens, lembrando o que significa Homo sapiens, o homem que sabe. Nós podemos também destacar Origens Sociais da Divisão Sexual do Trabalho. O outro material explorado, Os Homens Pré-Históricos e, por fim, a Sociedade Primitiva. Esse é o nosso material que preparamos para você do outro lado. Espero que vocês tenham curtido. Esse material aqui está registrado, né, no projeto do FAS, que é Facilitando a História. Qualquer coisa, dá um pulinho lá para dar uma olhada. Valeu!